Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no bairro do Tucuruvi. E hoje nós vamos dar seguimento ao nosso curso Panorama do Velho Testamento. Esta é a nossa aula número 23, áudio 1. Nós vamos continuar falando do segundo livro de Reis, não é? Então, na aula anterior, nós começamos a falar desse livro, segundo livro de Reis. E na aula anterior, eu falei ali até o capítulo 7 do livro de Segundo Reis, abordando mais especificamente, né, o ministério do profeta Eliseu, né? Então, a gente tem o ministério do profeta Elias no livro de Primeiro Reis, e aqui no livro de Segundo Reis nós temos o ministério do profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias, né? Eu quero aqui apenas complementar, né, algumas questões que ficou faltando na aula passada sobre o ministério do profeta Eliseu. Então, depois daquele acontecimento que a gente narrou na última aula, né, a gente terminou falando daquela situação em que os sírios cercaram a cidade de Samaria e que havia uma grande fome, não é? Dissemos que o rei de Israel culpou o profeta Eliseu pela desgraça que estava acontecendo ali e até aparentemente tinha intenção de matar o profeta Eliseu. Mas aí o profeta Eliseu, ele prediz, né, o fim do cerco dos sírios ali, e Deus intervém de maneira sobrenatural e os sírios fogem, né? Então a gente terminou falando dessa história. Depois disso, gente, o profeta Eliseu, ele prediz a morte do rei sírio chamado Ben-Hadad, e ele também prediz que Azael, né, seria o sucessor de Ben-Hadad no trono da Síria. Isso está lá no capítulo 8 de Segundo Reis. Também nós temos uma outra passagem em que o profeta Eliseu, ele envia um jovem profeta para consagrar Jeú como rei de Israel em lugar de Jorão, né? Isso também está lá no livro de Segundo Reis, capítulo 9, né? E nós temos posteriormente no capítulo 13 a narrativa, né, da morte do profeta Eliseu, mas antes da morte dele, ele ainda faz uma profecia, antes da morte, Eliseu ainda faz uma profecia, melhor dizendo, dizendo que o rei Jeú vai derrotar os sírios, né? E depois dessa profecia que Eliseu faz a Jeú, ele morre, não é? E nós temos ainda, depois da morte de Eliseu, nós temos um fato muito interessante também, que ocorre o seguinte: um morto, um homem que havia morrido, foi lançado na cova em que Eliseu estava sepultado. E ao tocar nos ossos do profeta Eliseu, esse morto ressuscitou, né? Então foi um milagre sobrenatural aqui, como que mostrando, né, como que Eliseu foi um homem de Deus, como ele foi realmente um profeta cheio do poder de Deus, né, do poder do Espírito Santo. Olha que coisa, quando um morto foi lançado na cova, né, na mesma cova em que Eliseu estava sepultado, esse morto ressuscitou ao tocar nos ossos do profeta, tá? Então a vida dos profetas Elias e Eliseu são vidas realmente incandescentes, né, marcantes, marcaram muito na história bíblica e especialmente no Reino do Norte, né, no Reino do Norte, chamado também de Israel, cuja capital era Samaria. Bom, gente, essa aula de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou ficar contando assim muito os acontecimentos especificamente, porque são muitos acontecimentos, né? A gente sabe que no livro de Primeiro Reis, então, começa, né, a história dos reis de Israel, principalmente ali depois da morte de Salomão, como a gente já falou. O reino
foi dividido, né? Lembre-se disso, é bom você gravar isso. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel, ele é dividido em reinos, né? Então eram 12 tribos, então ficam 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. As 10 tribos do norte passam então a ser chamadas de Israel, reino do norte, capital Samaria, e as 2 tribos do sul passam a ser chamadas de reino de Judá, a capital é Jerusalém, né? No sul, em Judá, reinam os descendentes de Davi, e no norte, em Israel, você tem uma sucessão de reis, de golpes de estado, de dinastias diferentes, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou, a princípio, falar, a título aí de informação para vocês, os nomes dos reis que reinaram no norte, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre a queda, né, do reino do norte, que foi levado cativo pela Assíria, tá? Então, os primeiros reis que reinaram no reino do norte, eles ainda estão descritos, né, lá no livro de 1º Reis. Então, no livro de 1º Reis, nós temos a história dos seguintes reis de Israel, reino do norte, tá? Agora, fique atento a isso. Eu vou me concentrar inicialmente apenas nos reis do reino do norte, chamado Israel, cuja capital era a cidade de Samaria. Então, quem foi que reinou no norte? Descritos em 1º Reis. Nós temos Jeroboão, que foi o primeiro, né? Depois nós temos Nadab, depois Baasa, depois Elá, depois Zinri, tá? Depois de Zinri, Onri. Depois nós temos o rei Acabe, que a gente falou um bocadinho dele. O rei Acabe é aquele no qual Elias, né, profetizou durante o profeta Elias. O ministério do profeta Elias se deu durante o reinado do rei Acabe, um rei muito mau, um dos piores reis que Israel já teve, aquele que se casou com Jezabel. A gente falou um pouquinho deles. Depois de Acabe vem o rei Acasias, ok? O rei Acasias. Bom, esses são os reis do reino do norte que estão descritos no 1º livro de Reis. Aí no 2º livro de Reis, nós temos então os seguintes reis de Israel, reino do norte, descritos. Nós temos Jorão, né, dando sequência, né? Então, depois de Acasias vem Jorão. Depois de Jorão, nós temos o rei Jeú, tá? Depois Jeoacás. Depois Jeroboão II. Depois Zacarias. Depois Salum. Depois Menahem. Depois Pecaías, depois Peca e finalmente o último rei do reino do norte Israel foi Oséias, tá? Não confunda com o profeta Oséias, é outro personagem aqui, é o rei Oséias. Interessante a gente entender também que durante esse período dos reis que reinaram no norte, né, que reinaram em Israel no norte, nós temos o ministério de alguns profetas, né? Não tantos quanto aconteceram, não tantos quantos profetizaram no Reino do Sul, mas nós temos alguns. Então, nós temos Elias e Eliseu, que profetizaram para o Reino do Norte, né? E nós temos também o profeta Jonas. Ele não profetizou exatamente para o Reino do Norte, mas ele pertencia ao Reino do Norte. E o profeta Joel, tá? Esses profetas. Então é interessante você entender, né, que vários, por exemplo, Jonas e Joel, são livros do Antigo Testamento que a gente vai estudar mais à frente, não é? Livros que são colocados adiante, né, na ordem da colocação dos livros no Antigo Testamento, mas eles viveram nessa época, né? Então é muito importante você entender que os profetas, eles profetizaram na época desses reis, né?
não só dos reis de Israel, como dos reis de Judá também. Daqui a pouco eu vou falar sobre a sucessão dos reis de Judá e vou citar os profetas que falaram, que profetizaram durante o período dos reis de Judá. Então é interessante você entender que os profetas, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, né, eles foram contemporâneos desses reis aqui, tanto de Judá como de Israel, né? Eles profetizaram durante o período desses reis aqui, ok? Ainda que os livros estejam colocados mais adiante, né? Na classificação, na ordenação da colocação, vamos dizer assim, dos livros do Antigo Testamento, ok, queridos? Muito bem, então eu falei que Oséias foi o último rei do reino do norte, do reino de Israel, né? E então, por que ele foi o último rei? Porque nesse momento o reino do norte vamos dizer assim, destruído, né? Ele é capturado, ele é levado cativo pelo Império Assírio, tá? Isso é história, tá, gente? Isso você estuda lá na escola, quando você estuda história antiga, você vai ver aí falar muito do Império Assírio, né? Então, o Império Assírio captura, né, o Reino do Norte, Israel, né? E aqui a gente tem, então, essa situação. No livro de 2 Reis, quando você vai lá para o capítulo 17, tá? Capítulo 17, do versículo 7 até o versículo 23, então, 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 23, você tem as causas, né? O texto bíblico aqui fala de quais foram as causas do cativeiro do reino do norte. Por que Deus permitiu que o reino do norte fosse levado cativo, né? Eu vou ler apenas aqui 3 versículos no capítulo 17, então eu vou ler o versículo 21 ao 23, que diz assim: pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, né? Então lembre-se que Israel, reino do norte, foi separado, né, da casa de Davi, porque a casa de Davi reinou no sul, em Jerusalém. Então, quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles, né, as 10 tribos do norte, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Então a gente lembra que o primeiro rei do norte, que foi Jeroboão, ele apartou as 10 tribos do norte de seguir ao Senhor. Lembre-se que ele não queria que as tribos do norte fossem a Jerusalém para adorar ao Senhor no templo que havia sido construído por Salomão em Jerusalém. Ele mesmo estabeleceu aquele culto, né? Um culto à parte a Jeová, o culto àquele bezerro de ouro. Ele estabeleceu sacerdotes próprios daquele culto, daquela suposta divindade, vamos dizer assim, né? Então, e a partir dali, todos os reis que se seguiram depois de Jeroboão, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Então, o versículo 22 aqui do capítulo 17 diz: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram desses pecados, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Assíria, né, onde permanece até o dia de hoje, da perspectiva do escritor que escreveu aqui 2 Reis. Então veja aqui, o texto é bem claro, né? Fala que por causa de todos os pecados cometidos pelo povo de Israel, reino do norte, né? Eles nunca se apartaram desses pecados. Então diz, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença. Então o próprio Senhor permitiu esse cativeiro, né, do reino do norte. E o texto bíblico aqui é bem claro em dizer que eles foram transportados para a terra
da Assíria, né? Para a Síria. Então o Império Assírio aqui, que nessa época era o império que estava dominando, né, vamos dizer assim, a maior parte das nações ali daquele mundo da época. Ok, queridos? Então eu volto aqui no próximo áudio. Até mais. Muito bem, irmãos. Então, aula 23, esse é o áudio 2, nós estávamos falando então da queda, né, do Reino do Norte, Israel, que foi levado cativo pelo Império Assírio. Eu quero ler aqui com vocês e explicar algumas partes que estão colocadas aqui no livro, através da Bíblia livro por livro, do Meyer Pearman, né? Ele cita aqui um autor, que é o Barr, e ele diz o seguinte aqui, então esse autor que Pearman está citando, ele explica aqui sobre o cativeiro, né? Sobre esse cativeiro do Reino do Norte, Israel. E ele diz aqui então o seguinte, que a emigração forçada das tribos, né, das 10 tribos do norte para a Assíria, não foi meramente uma trasladação a um outro país, mas também o começo da dissolução das 10 tribos como nação. Então veja, você vai perceber que, diferentemente das 2 tribos do Reino do Sul, quando são levadas cativas, né? Porque as 2 tribos do Sul, Judá e Benjamim, que a gente termina designando mais por Judá, elas vão ficar 70 anos no cativeiro, mas elas vão retornar, né? Não é o caso das 10 tribos do norte. Essas 10 tribos do norte, aqui foi o cativeiro assírio, foi o começo da dissolução dessas 10 tribos como nação, né? Então, lhes foi designada várias províncias distantes uma da outra, de maneira que as diversas tribos ficaram espalhadas sem a mínima conexão entre si. Então, veja, os assírios, eles tinham uma característica que era a seguinte: eles dominaram vários povos. E o que eles faziam com esses povos? Eles misturavam esses povos entre eles, entre si, né? Então, era uma estratégia do Império Assírio para enfraquecer os povos. Porque se você mantém o povo cativo, mais junto, em algum momento esse povo pode se unir e se rebelar, né, contra aquele que está ali deixando aquele povo cativo. Mas a estratégia da Síria era a seguinte: ela misturava os povos que ela tinha dominado, né? Então, com o tempo, esses povos iam se casando entre si, né? As pessoas iam se casando entre si, e ia perdendo a identidade, né? Iam perdendo a sua identidade original. Então, você veja aqui que esse autor está dizendo que, não a Assíria designou as 10 tribos do norte várias províncias distantes uma da outra, de maneira que as diversas tribos ficaram espalhadas, sem a mínima conexão entre si, né? E ele continua dizendo aqui: gradualmente se perderam entre as nações que as rodeavam, e nada se sabe até hoje do que sucedeu a elas. Então, essas 10 tribos do norte, elas se perderam aqui, né? Quando elas foram para o cativeiro assírio, nunca mais se falou. Por quê? Porque para onde elas foram deportadas, elas terminaram sendo absorvidas pela cultura local, né, da região para onde elas foram deportadas, e se perdeu então, não se sabe o que aconteceu com essas 10 tribos, ok? É interessante aqui a gente entender o seguinte: essas 10 tribos do norte, elas tinham se rebelado contra o pacto nacional com Jeová, né? Porque lembre-se que havia sido feita uma aliança com Deus, né? A aliança feita lá no Monte Sinai
quando Moisés ainda estava vivo, né? Foi uma aliança com as 12 tribos. Mas quando essas 10 tribos do norte decidiram, lideradas por Jeroboão, se rebelar contra o sucessor de Salomão, né, que era o rei Roboão, decidiram viver independentemente, a parte do culto, a parte do templo de Jerusalém, a parte do sacerdócio levítico. Quando eles se decidiram viver assim de forma independente, então essas tribos elas se rebelaram contra o pacto nacional que havia sido feito com o Senhor Jeová, né? E o rompimento desse pacto deu início à existência do Reino do Norte como uma nação independente. E com isso, essas tribos do norte, elas renunciaram ao seu destino de povo de Deus, não é? E aí então, depois de 250 anos de existência separada, então, o Reino do Norte e o Reino do Sul viveram separados um do outro por 250 anos. Depois desses 250 anos, quando todas as provas da graça e fidelidade divinas tinham sido em vão, né? Então veja que durante esse tempo todo Deus deu provas da sua graça, Deus deu provas da sua fidelidade, tentando trazer o povo para si, mas tudo isso foi em vão. Então depois disso a sorte natural, né, o encaminhamento natural das 10 tribos foi que elas pereceram, né, e cessaram de ser uma nação independente. Então, como diz aqui no capítulo 17, no versículo 18, né, capítulo 17, versículo 18 de 2 Reis, diz assim: pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, olha, Reino do Norte, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá, né? Então, é isso que o texto bíblico aqui nos diz, né? É isso que o texto bíblico nos fala, tá? Outra coisa, um dado muito interessante também, veja, para ocupar o lugar dos israelitas, o rei da Síria enviou colonos de seus domínios, tá? Então veja, do mesmo jeito que o rei da Síria pegou pessoas das 10 tribos do norte e levou para outros lugares para se misturar com outros povos, o rei da Síria pegou outros povos de outros lugares e trouxe para a região de Samaria, ali para a região onde estavam as 10 tribos do norte, né? Para que esses outros povos se misturassem com os remanescentes, com os restantes que ficaram ali na região de Samaria, na região onde estava estabelecido o Reino do Norte, né? Então veja, vou reler aqui: para ocupar o lugar dos israelitas, o rei da Síria enviou colonos de seus domínios, né? E aí o que aconteceu? Esses colonos que vieram de outros lugares misturaram-se com os remanescentes das 10 tribos que haviam ficado na terra, e desta união, dessa mistura, surgiram, não é, os samaritanos, tá? Isso é muito interessante você prestar atenção, porque no Novo Testamento nós vamos encontrar lá os samaritanos, que os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus, vamos dizer assim, não suportavam os samaritanos, né? Por quê? Porque para os judeus, aqueles que pertenciam, né, ao Reino do Sul, Judá, aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia, daqui a pouco eu vou falar disso. Então, para os judeus, esses samaritanos, eles eram um povo misturado, eles eram um misto, né, um povo misturado. Então, os judeus os desprezavam por isso, né? Tanto que os samaritanos, mais tarde, eles terminam construindo um templo para eles, um templo rival, né, ao templo de Jerusalém. Eles constroem um templo no Monte Gerizim, né, e eles reivindicam para esse local o seu lugar verdadeiro de adoração. Tanto que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, você deve se lembrar da passagem, em João capítulo 4, não é? Você percebe que ela pergunta para Jesus onde é o lugar que deveria se adorar, se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém, não é? E você se lembra também, né, que existia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos,
samaritanos, né? Mas Jesus, no Novo Testamento, quebrando, né, esse preconceito e conversando não só com uma pessoa samaritana, mas com uma mulher samaritana, né? Então, esse dado é interessante também. Então, o rei da Síria, ele traz povos de outras nações conquistadas por ele para habitar ali em Samaria, e eles terminam se misturando com os israelitas que habitavam ali e deu origem então a esse povo, os samaritanos. Certo, gente? Bom, agora eu quero falar um pouquinho do Reino do Sul, Judá, tá bom? Agora vamos mudar aí a chave. Então, Reino do Sul, Judá. Bom, depois da morte do rei Salomão, então, quem assumiu o trono em Jerusalém, né? Então agora preste bem atenção nisso. Todos os reis de Judá foram descendentes de Davi, ok? Todos os reis de Judá foram descendentes de Davi, conforme Deus havia prometido para Davi que não faltaria um sucessor ali no seu trono, né? Então, nós tivemos Davi e Salomão, que reinaram sobre as 12 tribos. Depois da morte de Salomão, então, acontece a divisão, né? E em Judá, as 2 tribos do sul, então, depois de Salomão foram os seguintes reis: o rei Roboão, depois Abias, depois Asa, o rei Asa, depois o rei Josafá, que também tem uma história bem conhecida, bem interessante, depois é importante você ler no texto bíblico, e depois de Josafá, o rei Jeorão, tá? Esses 5 reis, eles ainda se encontram relatados, né? A história deles está relatada no primeiro livro de Reis. Passando para o segundo livro de Reis, nós temos então os seguintes reis, dando sequência aí. Então, depois de Jeorão, nós temos Acasias. Depois nós temos uma mulher, Atália, que ela tentou usurpar o trono, mas foi por muito pouco tempo, né? Depois já vem então o sucessor de Davi, né? Da linhagem de Davi, que é Joás. Depois Amazias, depois Azarias, depois Jotão, depois Acás, que foi um rei terrível, e depois Ezequias, que mesmo sendo filho de Acás, foi um rei, um bom rei, né? Foi um rei piedoso em linhas gerais. E veja só, uma coisa importante, foi na época do rei Ezequias, foi mais ou menos nessa época, que o reino do norte havia sido levado cativo pelo Império Assírio, tá? Então é interessante você entender que o rei Ezequias, ele foi ameaçado pelo Império Assírio também, né? O Império Assírio tentou de todas as formas conquistar a cidade de Jerusalém e o Reino do Sul, tá? Então, é nessa época que você tem aquela passagem muito conhecida no texto bíblico, né? Que o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, que enviou lá um dos seus oficiais, chamado Rabsaqué, e esse Rabsaqué ficou lá de fora da cidade de Jerusalém, afrontando o rei, afrontando a Deus, né? Ele fazia afrontas terríveis contra o rei, contra o próprio Deus de Israel, contra o próprio Deus ali de Judá, né? E tudo parecia que realmente a Síria conseguiria conquistar Jerusalém, conseguiria conquistar Judá, mas aí o rei Ezequias, ele se une com o profeta Isaías, sim, o profeta Isaías que escreveu o livro de Isaías, né? Ele era contemporâneo aqui do rei Ezequias, então eles se unem em oração, não é? E Deus então concede um grande livramento para o rei Ezequias, para o Reino do Sul, Judá, né? E o Reino do Sul permanece, então, eles conseguem vencer, né? Assim, vencer não, Deus lhes deu a vitória, eles não chegaram nem a entrar em guerra, Deus lhes deu o livramento, e eles conseguem, então, se manter como reino, né? Por mais uns 150 anos à frente, tá? Então, esse é um ponto-chave, né? Porque aqui Ezequias, ele consegue, né? Deus lhe dá o livramento do cativeiro assírio, né? Nessa época, o Reino do Norte
foi levado cativo pelos assírios, né? Mas o Reino do Sul, então, por livramento de Deus, conseguiu permanecer, conseguiu continuar a sua existência e continua existindo por mais 150 anos à frente. Então, o Reino do Sul, Judá, permaneceu por mais 150 anos depois que o Reino do Norte caiu cativo para o Império Assírio, tá bom? Então eu vou parar esse segundo áudio aqui, já volto com o terceiro áudio para continuar aqui. Até já. Aula 23, agora áudio 3. Então, como eu estava dizendo, né, eu estava falando sobre o reinado de Ezequias. Então, depois do rei Ezequias, reinou Manassés, tá? Isso, os reis do Reino do Sul, né, Judá. Então, Manassés, depois de Manassés, Amon. Depois de Amon, o rei Josias, que foi também um rei piedoso, foi um período, um dos poucos períodos, né, na história de Judá, onde o povo experimentou um avivamento espiritual, né? Depois de Josias, você tem o rei Jeoacás, depois Jeoiaquim, depois Joaquim, né? E, finalmente, o último rei do Reino do Sul, Judá, se chamou Zedequias. E aí, então, o que aconteceu? Aconteceu que, na época, estava dominando lá as nações daquela região, o Império Babilônico, tá? Então, o Império Babilônico havia tomado o lugar do Império Assírio, tá? E agora, então, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que era a capital de Judá, né, o povo do Reino do Sul, foi levado cativo para o cativeiro babilônico, tá? É interessante você entender o seguinte, deixa eu só dizer o seguinte, nós tivemos os profetas também que profetizaram durante a história do Reino do Sul, né? Então, entre esses profetas, eu já citei aqui Isaías, né? Mas nós tivemos também Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, né? Todos esses profetas, Abacuque, todos esses profetas profetizaram no decorrer da história dos reis de Judá, Reino do Sul, tá? Agora, interessante você ter em mente o seguinte, que o profeta Jeremias, ele foi contemporâneo dessa época do cativeiro babilônico, tá? Então, Jeremias, ele disse que o cativeiro ia acontecer, tá? E ele não só profetizou, como ele viu. Jeremias, ele foi testemunha ocular da queda, da destruição da cidade de Jerusalém, tanto que depois Jeremias escreve um livro chamado Lamentações de Jeremias, onde ele justamente, o livro tem esse nome porque Jeremias lamenta a destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônicos, né? Pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, tá? E outros dois profetas também que foram desse período foi o profeta Ezequiel e Daniel. Então veja bem, Jeremias, ele não foi levado cativo para a Babilônia, ele ficou lá em Jerusalém e viu os acontecimentos, né? Viu a destruição. Já o profeta Ezequiel e Daniel, eles foram levados entre os cativos, tá? Até antes da destruição da cidade de Jerusalém, porque o rei Nabucodonosor, ele levou alguns cativos antes de destruir a cidade, alguns anos antes, ele já tinha levado grupos de cativos, né? Então, Ezequiel e Daniel foram entre esses cativos, tá? Ezequiel, ele era um pouco mais velho, Daniel era bem jovem quando foi levado para a Babilônia. Se você já leu o livro do profeta Daniel, você sabe disso, que ele chegou lá na Babilônia um jovem, né, ainda, né? E a gente vai falar do livro de Daniel um pouco mais à frente, tá? Mas só para contextualizar, só para você ter uma noção aí de contexto histórico, tá bom? Então, gente, o Reino do Sul foi levado cativo, né? Eu vou ler aqui o capítulo, o cativeiro babilônico, então está descrito aqui, ou a queda, né, ou a ida para o cativeiro babilônico, está descrito nos capítulos 24 e 25 de 2 Reis, que são os dois últimos capítulos do livro de 2 Reis, tá? Eu só vou ler um versículo aqui, que está no capítulo 24, versículo 20, que diz o seguinte: assim sucedeu
por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Então você veja, né, que o que levou o povo de Judá também para o cativeiro foi o fato do Senhor ter ficado irado, né, contra o seu povo, porque o povo tinha se afastado de Deus. Era o excesso de pecados aí, né, e Deus tinha falado, né, você se lembra que já até mesmo Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, Moisés já tinha falado que se o povo se afastasse do Senhor, Deus iria retirá-los da terra, né? Bom, eu tenho que dizer o seguinte, aqui voltando para o texto aqui do Barr, né, que o Pierman cita, ele diz o seguinte, que o exílio das tribos, não é, das tribos do norte, das 10 tribos do norte, é diferente do exílio de Judá, as 2 tribos do sul, né? Por quê? O desterro em Babilônia foi temporário. Então, o cativeiro das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, foi temporário. Durou um período definido que fora predito pelos profetas. Então, tem até aqui a referência de Jeremias 29:10, depois você leia, que diz que o cativeiro iria durar 70 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, Judá não pereceu no exílio. Ao contrário, ganhou forças e voltou à terra prometida, né? Então, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, os judeus retornam para Jerusalém, e vai ser as nossas próximas aulas, a gente vai falar disso, porque Esdras volta e no livro de Esdras a gente tem a reconstrução do templo, né, que havia sido destruído pelos babilônios, e no livro de Neemias nós temos a reconstrução dos muros, que também haviam sido destruídos, né, muitos anos antes, quando Nabucodonosor conquistou a cidade de Jerusalém, tá? Então esse é o contexto, gente, é isso que é importante quando você estuda a história bíblica, é você ter esses contextos históricos para você entender o porquê de cada livro, a história de cada livro, né? Então, esse autor aqui, o Barr, ele continua dizendo que, embora Judá tivesse pecado muitas vezes contra o seu Deus, Judá nunca se rebelou contra o pacto, né? Como as 10 tribos do norte fizeram. Judá nunca se rebelou contra o pacto. E a sua deportação, então, para a Babilônia foi, na verdade, um castigo duro e bem merecido, mas não a fez perecer, não fez Judá perecer, né? E nem como nação desapareceu da história, mas foi preservada. Tanto que até hoje, né, até hoje, século XXI, você tem os judeus que estão não só lá na Palestina, lá em Israel, como você tem os judeus em muitas partes do mundo, né, vivendo em muitas nações por aí. Então, agora o Pierman falando, ele diz o seguinte: o reino de Judá durou mais ou menos 150 anos mais do que o de Israel. Então eu já tinha falado isso para vocês, né? Judá durou mais ou menos 150 anos a mais do que o reino do norte. E a sua história, a história de Judá, é muito mais luminosa do que a de Israel, reino do norte. Por quê? A linhagem real de Davi foi conservada intacta, né, em Judá, reino do sul. E ao passo que a história de Israel, reino do norte, apresenta uma sucessão de revoltas e usurpações, a história de Judá é relativamente pacífica. Então, enquanto no norte você tem uma série de revoltas, de golpes de Estado, de usurpações do trono, né, a história de Judá ela é relativamente pacífica, porque você sempre tem um sucessor, né, no trono que é da descendência da linhagem de Davi. E ele diz aqui que a preservação de Judá pode explicar-se pelo fato de que havia de vir,
por seu intermédio, o Messias, né? Então, o Messias, que é Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus, ele viria por intermédio, não é, de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é descendente da tribo de Judá, não é? E então ele é descendente da linhagem do rei Davi. Então a preservação de Judá, ela pode ser explicada por esse fato, né, de que havia de vir por intermédio dessa tribo o Messias, que é o Senhor Jesus. Ok, queridos? Bom, gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou falar também aqui rapidamente sobre os livros de 1º e 2º Crônicas, tá? Então a gente já vai aqui falar sobre esses 2 livros. Por quê? Porque os livros das crônicas, eles abrangem, na sua maioria, a mesma matéria, o mesmo conteúdo que se encontra em 2º Samuel e em 1º e 2º Reis. Então, como nós já estudamos 2º Samuel e 1º e 2º Reis, então nós não vamos nos deter assim nos livros de 1º e 2º Crônicas, porque o conteúdo, né, de 1º e 2º Crônicas é basicamente o mesmo que se encontra em 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Eu só quero pontuar aqui algumas diferenças que você encontra entre os livros dos reis e os livros de crônicas, tá? Então, 5 diferenças. Primeiro, os livros dos reis foram escritos pouco depois do princípio do cativeiro da Babilônia. Tá? Então, pouco depois que começa o cativeiro babilônico, os livros de reis foram escritos. E os livros de crônicas, eles foram escritos pouco depois do regresso do cativeiro babilônico. Tá certo? Então, é uma pequena diferença aí. Outra coisa, reis foram compilados por um profeta. Então, ao que tudo indica, o profeta Jeremias organizou os livros de reis. E já os livros de crônicas foram compilados e organizados por um sacerdote, que foi Esdras, tá? Então, reis compilados por um profeta, Jeremias, crônicas por um sacerdote, Esdras. Outra diferença, reis põe em relevo o trono dos reis terrestres e crônicas coloca em relevo o trono terrestre, ou seja, o templo de Jerusalém, do rei celeste. Então, repetindo, reis põe em relevo o trono dos reis terrestres e crônicas põe em relevo o trono terrestre do rei celeste. Qual era o trono terrestre do rei celeste? O templo de Jerusalém. Outra diferença, os livros de reis tratam de Judá e Israel. Essa aqui é uma diferença muito importante para você gravar. Veja, os livros de reis, 1º e 2º Reis, falam da história de Judá, Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte. Os livros de crônicas se concentram apenas na história do Reino do Sul, Judá. Tá? Os livros de crônicas se concentram apenas na história de Judá, Reino do Sul, e o Reino do Norte é mencionado apenas incidentalmente, ou seja, quando há alguma aliança, alguma guerra, enfim, entre o Norte e o Sul, aí Judá, melhor dizendo, aí Israel, Reino do Norte, é citado no livro de Crônicas. Mas quando isso não acontece, Crônicas concentra-se apenas no Reino do Sul, Judá, né, como eu disse, sendo Israel, Reino do Norte, mencionado apenas incidentalmente, tá? E outra diferença é que Reis é um livro político e régio, né, que fala da história dos reis. E Crônicas é um livro eclesiástico e sacerdotal, tá? Outra coisa, o Meyer Pearman aqui, ele diz, né, que Reis e Crônicas foram escritos sob diferentes pontos de vista. Os reis foram escritos sob o ponto de vista humano, tá? E crônicas sob o ponto de vista divino. Então, para exemplificar, ele diz aqui, por exemplo, 1 Reis 14:20, ao relatar a morte de Jeroboão, diz que ele descansou com seus pais. Então, segundo Pearman aqui, esse é o ponto de vista humano. Já segundo Crônicas 13:20, relatando o mesmo acontecimento,
nos diz que feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu, né? Então, esse é o ponto de vista divino, né? Ou seja, Crônicas vai narrar o mesmo fato, mas dando um ponto de vista divino, mostrando, vamos dizer assim, por assim dizer, os bastidores, né? Do mundo espiritual, vamos dizer assim, ok, gente? Então é isso, queridos. Então hoje nós concluímos aqui o segundo livro de Reis, né? Eu falei até um pouquinho também hoje de 1º Reis, falei dos reis que estão citados lá em 1º Reis. Então a gente termina aqui o 1º e o 2º livro de Reis, né? Mais especificamente terminamos o 2º livro de Reis. Já dei aqui um panorama bem básico de 1º e 2º Crônicas, né? Então na próxima aula, permitindo Deus, a gente já volta com o próximo livro, né? Então 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, né? Então, Esdras será o tema da nossa próxima aula, a aula de número 24. Deus abençoe você, eu incentivo você a ouvir novamente os áudios para você ir gravando as informações. Forte abraço, Deus abençoe.